Filipenses capítulo 2, verso 12 a 18. Antes da gente chegar aqui a ler o texto propriamente dito, eu quero refletir com vocês sobre o esforço que a gente precisa fazer para ganhar músculos ou então perder aquelas gorduras que incomodam a gente, né? Emagrecer. Eu já me arrisquei nas academias por aí, na tentativa de ficar forte, e vocês podem ver o resultado, né? Não obtive muito sucesso. Observava as pessoas do meu lado, ali malhando, às vezes alguns mais velhos do que eu, né? E ali forte, né? Tudo sarado, e eu lá me matando, levantando peso, e o resultado não vem. Paguei, investi para que eu tivesse ânimo, né? Aquela coisa assim, eu vou investir, vou pagar uma academia para ver se eu tenho força para malhar e resistir ali, né? Até que alguma coisa mágica aconteça. Por que mágica? Porque embora eu tivesse investido, eu não estava me dedicando àquilo ali, né? Eu negligenciava na alimentação, nas vitaminas, naquilo que eu deveria tomar, que estava à disposição para que algo acontecesse. Aquela preguiça, né? Aquela indisposição para malhar. E o fato é que a gente sabe que nesse ritmo, depois de um tempo, você provavelmente não voltará mais para a academia. Foi assim comigo. Não sei se tem mais alguém aqui que passou por essa mesma experiência. O fato é que o esforço, o empenho é necessário, porque sem esforço e sem empenho, o que acontece? Sem resultado. Nada. Sem resultado, né? E eu quero aqui destacar que, assim como na academia, na vida cristã também não podemos relaxar. Na vida cristã não podemos esperar que tudo aconteça sem esforço, sem trabalho, sem empenho. Não adianta, irmãos. Não adianta só pedir a Deus para transformar a nossa vida sem que nós não nos empenhemos naquilo ali. Não haverá resultado também na sua vida espiritual. E a palavra de Deus nos ensina que o desenvolvimento espiritual requer trabalho. O desenvolvimento espiritual requer de nós dedicação, um esforço ativo. É o que nós vamos ver aqui, a partir do texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12 ao verso 18. Preste atenção. Melhor, leia comigo aí. Preste atenção. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo murmurando, reclamando. Eu não aguento mais. Não, o que está escrito aí fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação, lembrando que o apóstolo Paulo está onde? Preso. O apóstolo Paulo está preso em Roma. E já se passaram pelo menos aqui 10 anos desde que ele esteve junto aos filipenses, junto a essa igreja, junto a esses irmãos. E preso em Roma, ele recebe notícias de que a igreja, ele recebe as notícias, né, da igreja por meio de um homem, que nós vamos ver daqui para frente um pouco mais, chamado Epafrodito. E Epafrodito decide escrever esta carta
E Paulo, depois que recebe as notícias por meio de Epafrodito, resolve escrever essa carta e enviar para os filipenses. Para tratar de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Por isso que no verso 1 ao verso 4 do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai encorajar aqueles irmãos a viverem em unidade, já que havia entre eles discórdia, já que havia entre eles divisões. O assunto aqui continua, o reclame do apóstolo Paulo vai continuar, de certa forma, nos versos 5 e 11, onde Paulo vai apresentar a humildade como um caminho para a unidade. Sem humildade, não há unidade. Sem a humildade, não haverá bons relacionamentos, não haverá harmonia dentro da igreja. O apóstolo Paulo quer frisar, quer deixar isso bem claro para esses irmãos em Efésios. Ele vai usar Cristo como exemplo de humildade. Vocês devem lembrar, isso foi na nossa última pregação aqui. Ele vai usar Cristo como exemplo máximo de humildade e de humilhação, para que estes irmãos consigam harmonizar, viver bem dentro da igreja. Cristo, sendo Deus, irmãos, nós vimos isso, não se apegou à sua posição gloriosa, mas se fez homem, viveu como servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E Paulo vai exortar os crentes de Filipos a viverem da mesma forma, de forma humilde, para que eles possam desfrutar de unidade, de paz, de harmonia dentro da igreja do Senhor. Nós frisamos isso. E agora, no versículo 12 ao 18, o apóstolo Paulo volta para um aspecto muito importante da vida cristã, que é o desenvolvimento da salvação. Paulo vai mostrar aqui, considerando a obediência de Jesus Cristo, que devemos também ser obedientes e cumprir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no que tange ao desenvolvimento da salvação. O desenvolvimento da nossa salvação. E ele vai fazer isso dizendo assim, no verso 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei o quê? O que está escrito aí? Desenvolvei a vossa salvação como? Com temor e tremor. Paulo recorda que enquanto esteve entre os filipenses aqui, entre esses crentes de Filipos, não faltou neles zelo pela prática da obediência. Estes irmãos foram obedientes. E mesmo quando Paulo sai de cena, mesmo quando Paulo sai dentre eles, a obediência deles continua. Estes irmãos, eles continuam aqui, mesmo na ausência do apóstolo Paulo, zelosos e desejosos por obedecer a Deus. Zelosos não é obediência, desejosos por obedecer ao Senhor. E agora, Paulo está distante, Paulo está longe, Paulo está preso em Roma. E deixa mais essa ordem aqui: desenvolver a vossa salvação. A Escritura Sagrada revela a salvação em 3 tempos: no tempo passado, no tempo presente e a salvação também no tempo futuro. A salvação deve ser entendida assim: no tempo passado, lembrando da nossa conversão. Quando Deus no passado nos salvou da culpa do pecado, Deus nos justifica, nos perdoa e nos sela com o seu Espírito Santo e aí passamos a pertencer a Ele. Nós temos a Deus e Deus nos tem. Isso nós chamamos na teologia de justificação. Justificação é a salvação considerada no tempo passado. No tempo presente, é quando Deus nos salva do poder do pecado e chamamos isso na teologia de santificação. Deus está continuamente, repare, Deus está no presente, continuamente transformando o nosso ser interior, nos limpando, nos purificando, e neste processo nós cooperamos com Ele. Nós cooperamos com esse processo. Mas a salvação deve ser entendida também no tempo futuro, naquilo que seremos. Seremos futuramente salvos.
salvos da presença do pecado, aquilo que chamamos de glorificação. O pecado será quando o pecado será definitivamente extirpado da nossa vida e nunca mais pecaremos contra o Senhor. Presente, passado, presente e futuro. E no caso aqui do texto em tela, o texto que nós estamos estudando agora, olhando para ele, Paulo lembra que os seus leitores originais receberam a salvação da culpa do pecado, que eles foram justificados. Paulo lembra que eles foram perdoados, que eles receberam vida eterna, mas que agora, neste momento, eles precisam desenvolver a salvação. Ou seja, eles precisam crescer progressivamente na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Paulo quer aqui alertá-los de que eles foram salvos da culpa do pecado, mas que precisam desenvolver essa salvação. Eles foram alcançados pela salvação. No entanto, agora há um trabalho para eles. Há um trabalho para eles e há um trabalho também para nós. Os crentes de Filipos, também nós, precisamos assumir um compromisso diário, constante, firme, de buscar a santificação. De batalhar mesmo pela nossa santificação. Paulo deseja aqui o crescimento desses crentes como um pai deseja o crescimento do filho. Nós ficamos felizes. Nos alegramos em ver os nossos filhos crescendo, se desenvolvendo. Nós nos alegramos com as nossas irmãs grávidas, né? Quando vemos ali o desenvolvimento dos bebês. Nós nos alegramos. E Paulo quer se alegrar também no desenvolvimento destes irmãos na fé, na salvação, na santificação. Irmãos, de fato, ninguém pode trabalhar para conquistar a salvação. Não temos essa força, não temos esse poder. Não podemos trabalhar para conquistar a salvação. A salvação da culpa do pecado já foi conquistada na cruz por Cristo, em Calvário. A salvação é obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas no presente, no tempo presente, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar duro para desenvolvê-la. Trabalhar duro para a nossa santificação. Precisamos trabalhar na palavra. Precisamos trabalhar, lutar em oração. Precisamos trabalhar em relação à comunhão do corpo de Cristo, no serviço à igreja. Nós precisamos trabalhar, para sermos mais cheios do Espírito. E Jesus Cristo vai, por meio do seu Espírito, graciosamente, desenvolvendo em nós o seu caráter. Um caráter humilde. Um caráter de servo. Alguém disse que todas as bênçãos da cruz vêm acompanhadas de responsabilidades. E é isso mesmo. Todas as bênçãos da cruz, incluindo aí a salvação, vêm acompanhadas de responsabilidades. As bênçãos provenientes da cruz trazem consigo responsabilidades. E quanto mais sublime é o dom de Deus em nós, maior é a obrigação de se vivê-lo com diligência e com fé. Irmãos, assim como na academia de musculação, você precisa fazer esforço, você precisa levantar peso, você precisa ficar suado para ganhar músculo, para perder a barriga. Assim como na academia, você dá duro ali na vida cristã, não podemos relaxar. Não podemos esperar que tudo aconteça sem esforço. Não adianta só pedir a Deus para transformar a nossa vida sem que nós nos empenhemos, sem que nós trabalhemos, sem que nós nos dediquemos. O desenvolvimento espiritual requer de nós trabalho. E trabalho duro. Portanto, não se acomode. Não se acomode. Se você quer crescer na fé, é preciso um esforço ativo, Ana. É preciso dedicação. É preciso pensar na vida de oração persistente.
É preciso pensar na leitura e meditação bíblica. É preciso pensar no compromisso integral com Deus como o caminho para o crescimento espiritual. Esse caminho, esse esforço, a santidade pessoal, exige de você tempo, exige de você energia. Deus nos concedeu o presente da salvação, mas isso vem com responsabilidade. Desenvolveis, Paulo, a vossa salvação. Não podemos cruzar os braços e esperar. Precisamos nos mover, precisamos trabalhar. Irmãos, Paulo vai apresentar aqui também no verso 12 a dieta nutricional para esse desenvolvimento da salvação. Paulo vai dizer assim, desenvolver a vossa salvação com o quê? Com temor e mais o quê? Com temor e tremor. Esse desenvolvimento da salvação, esse crescimento progressivo e gradativo à semelhança de Jesus, é impulsionado aqui pelo temor e pelo tremor. É o temor aqui reverente que o próprio Deus implanta no coração e na nossa alma, que nos faz percebê-lo como um Deus santo, que nos faz percebê-lo como um Deus justo. Esse temor aqui é aquilo que nos faz perceber um Deus reto, um Deus que não tolera pecado. É quando você toma consciência de quem Deus é. E isso gera temor. Isso gera tremor no nosso coração. Irmãos, o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Isaías 66, versos 1 a 2. Meus irmãos, o texto lá vai dizer assim, primeiro que ele começa com esta voz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O temor e o tremor é aquilo que impulsiona os filhos de Deus no caminho da santidade. É a creatina, é o whey protein, é aquilo que nos dá gás para malhar, né? Na academia, né? É aquilo que nos dá força para desenvolver a salvação. Quando Isaías, nós lemos isso aqui do presbítero Michel, quando Isaías teve a visão da glória do templo, né? Ele disse: ai de mim, estou perdido. E ele cai prostrado. O tremor foi infundido no coração de Isaías. Quando o apóstolo João, em Apocalipse, teve a visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, ele caiu com o rosto em terra. Temor e tremor tomaram conta do seu coração. Essas experiências, irmãos, nos mostram que o temor e o tremor são essenciais no caminho da santidade. O temor e o tremor é necessário para que nós cresçamos, para que nós amadurecemos na fé, para que nós desenvolvemos a salvação. Talvez nós não tenhamos tanto compromisso com a santidade de Deus. Talvez não tenhamos tanto compromisso com uma vida reta, com o desejo de buscar mais a Deus. Porque está faltando temor, porque está faltando tremor no nosso coração, na nossa alma. Paulo diz que os crentes da igreja de Filipos, e nós também somos responsáveis diante de Deus por desenvolver a salvação, por crescer progressivamente à semelhança de Cristo,
Isso, irmãos, não é uma opção para o crente. Isso é um dever. Devemos malhar. Se devemos mexer o nosso corpo, nós sabe, em busca de força, de vigor para a nossa caminhada, nós necessitamos também desenvolver a salvação. Viver uma vida vigorosa diante do Senhor. Mas Paulo vai dizer agora para eles, os filipenses, os crentes de Filipos, ficarem tranquilos. Paulo vai dizer para eles acalmarem o coração deles, porque Deus também está trabalhando. Paulo, no verso 3, vai lembrar que a atividade divina também está em ação nesse negócio de desenvolver a salvação. Repare aí, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como segundo a sua vontade. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto aqui, esse versículo aqui, mostra para nós um equilíbrio entre a nossa responsabilidade, ou seja, o dever de desenvolver a nossa salvação, e a soberania de Deus que opera em nós a salvação, para cumprimento da sua vontade. Há um equilíbrio aqui entre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Paulo quer dizer aqui para os crentes de Filipos que Deus produz, no meio da sua graça, uma santa disposição. Uma disposição necessária para buscar a santidade. Deus efetua em nós isso. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Diante de Deus, nós somos responsáveis. Mas não conseguimos caminhar sozinhos. Nós não conseguimos. Somos fracos, falhos, pequenos. Nós nos sentimos muitas vezes cansados. Nos sentimos sobrecarregados. Diante da luta do pecado, contra o pecado mesmo, nós nos sentimos muitas vezes fracassados. No entanto, irmãos, o Senhor Deus age em nós, tanto no querer quanto no realizar. Ele nos desperta, Ele nos move, Ele nos impulsiona, Ele nos levanta, produzindo em nós o santo desejo de buscá-lo. Ele produz em nós o santo desejo por sermos conformados à imagem do seu Filho. Quando você se sente desanimado na caminhada, sozinho na batalha pela santidade, quando você achar que está tudo complicado, que a vida espiritual está uma bagunça, quando você achar que está falido, saiba que Deus pode te levantar. Ele está ao seu lado, efetuando sua graça pelo teu Espírito Santo, tanto querer quanto realizar. Tudo que você necessita, tudo que nós precisamos para crescer espiritualmente, é concedido por Deus, é dado pelo Senhor. O estímulo que a gente precisa para lutar contra o desânimo, irmãos, está presente. Aquilo que nós precisamos, aquele incentivo que a gente precisa para caminhar, está presente. É o Deus soberano, em Cristo, que move, que nos move na busca pela santidade. Não sei você, mas é para mim uma fonte de conforto e consolo. Não sei para você, mas saber que Deus trabalha em nós durante todo esse processo nosso de desenvolvimento da salvação traz paz ao meu coração, à minha alma, traz segurança. É bom para nós saber que quando não dá mais, quando não temos força, o Senhor, Ele tem força. Ele opera em nós. É Ele que levanta a nossa cabeça.
É Ele quem nos faz andar, caminhar. Deus deseja, irmãos, que você seja despertado, que você seja encorajado a desenvolver sua salvação, crescendo progressivamente na santidade e a semelhança de Cristo. Mas Deus, irmãos, também quer que essa santidade ela seja refletida em tudo que você faz. Ele deseja que essa santidade seja percebida em tudo aquilo que você faz e mais, em tudo aquilo que você diz. No verso 14, Paulo vai lançar luz aqui em um aspecto prático da sua exortação, dizendo o seguinte: fazei tudo com murmuração, com contenda. Não, é sem murmuração. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo aquilo que Deus nos chama a fazer nesta vida, na família, na criação de filhos, no cuidado lá na escola, na faculdade, no trabalho, em tudo, lavando uma roupa, lavando uma louça, comendo ou bebendo, tudo, das tarefas mais complexas às tarefas mais simples, tudo que Deus nos chama a fazer nesta vida deve ser feito sem murmuração, sem reclame, sem contenda. O que é murmuração? Murmurar é resmungar. Murmurar é aquele resmungo meio baixinho que você dá em relação a alguma situação que te desagradou. Murmurar é aquele reclame baixinho que você faz quando não concorda com alguma coisa, quando aquilo vai contra você. Paulo diz aqui, olha, fazei tudo sem murmuração, nem contenda. A ideia de contender é a ideia de discutir aqui com alguém sem um motivo aparente. E, irmãos, infelizmente, há pessoas que sentem a necessidade, sabe, de questionar tudo, de criticar tudo, sempre olhando para o lado negativo de tudo. Não consegue enxergar algo bom, belo, bonito na sua frente. Isso acontece. Isso acontece lá fora. Aqui dentro também. Isso acontece com aquele que não tem perspectiva nenhuma de vida. Lá fora. Um homem entregue, totalmente entregue a si mesmo, as suas paixões, as suas vaidades. E isso acontece também dentro da igreja. É claro que a gente pode questionar. É claro que haverá necessidade da gente levantar alguns pontos. A necessidade de criticar. A necessidade da gente manifestar o nosso descontentamento. Haverá isso. Mas, irmãos, nós precisamos avaliar a atitude do nosso coração, as nossas motivações. É preciso questionar nosso coração. Se estamos questionando apenas por questionar, porque algo foi do meu desagrado. Precisamos sondar o nosso coração, reparar onde nós queremos chegar com os nossos queixumes, com os nossos reclames. Precisamos sondar isso no nosso coração. A pessoa que vive a murmurar, a pessoa que vive a se queixar de tudo, a pessoa que vive a contender, vai trazer problemas sobre ele, vai trazer problemas sobre o seu relacionamento em casa. Aquele que reclama de tudo, que nada está bom, não tem prazer em nada, ele vai trazer problema na rua, no seu trabalho, ele vai trazer problema na igreja. E o pior é que essa vida não vai refletir o brilho de Cristo. Essa vida não vai refletir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para Ele, para gente desse tipo, e vai dizer, olha, lá vem Ele. Ele vem reclamar, Ele vem fazer algum queixume, Ele vem contender. Ele vem aqui murmurar. Ele vem arrumar encrenca.
E, infelizmente, há pessoas assim. Mas Paulo está chamando esses crentes e nós aqui a desenvolvermos a nossa salvação refletindo a santidade de Cristo com um espírito pacificador, com um espírito humilde, humilhado. É assim que Paulo trata esses irmãos aqui. E ele vai explicar isso nos versos 15 e 16, falando da importância de evitar murmuração e contenda, pois somos luz, ou seja, luzeiros no mundo, em um mundo cada vez mais sombrio. Paulo diz, olha, vocês são luz, um luzeiro. Repare aí comigo, verso 15 e 16, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo destaca aqui a importância de viver, de se evitar a murmuração e a contenda, pois ao viver de maneira irrepreensível e sincera, somos luz, luzeiros neste mundo. A ideia de luzeiros aqui é a ideia de estrelas. Paulo está dizendo, olha, abandone a murmuração, abandone a reclamação, o lamento, as críticas desnecessárias, porque isso vai abafar, sabe? Vai ofuscar o brilho de Cristo, a luz de Cristo. Evite a murmuração, a reclamação, o lamento, porque isso vai comprometer o seu testemunho de crente lá fora e também na igreja. Ninguém, preste atenção, ninguém aguenta ouvir o Evangelho da boca de uma pessoa que vive a lamentar, a murmurar de tudo, fazer queixas de tudo. Paulo orienta os crentes de Filipos provarem, sabe? Provar para este mundo que eles são filhos de Deus. Que eles são filhos de Deus pelo modo como eles vivem. Paulo está orientando os crentes aqui, a nós também, a provarem a este mundo que somos filhos de Deus, na maneira como nós vivemos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo, para que fique evidente para o mundo, para que o mundo olhe para você e diga, realmente, aqui habita um filho de Deus. A nossa conduta deve ser irrepreensível, a nossa conduta deve ser pura, inculpável no meio desse mundo pervertido, deste mundo corrupto. Paulo diz que somos esses luzeiros. Um luzeiro que brilha forte. Um luzeiro que, com a luz vivaz, no meio de uma geração corrupta. Todos os dias, irmãos, nós nos relacionamos com pessoas. Todos os dias. Nós trocamos informações dentro de um mundo corrupto. O problema é que, muitas vezes, não tomamos cuidado. E a nossa vida se transforma num poço de lamentação, de murmuração, de reclamação, de insatisfação, de descontentamento. E aí você não só prejudica a sua vida, você prejudica a vida da igreja. Você prejudica a unidade do povo. Você prejudica seu testemunho lá fora. Paulo, no verso 16, nos lembra que, em meio às trevas, além de desenvolver a salvação, além de refletir a luz de Cristo, o crente deve também, veja aí o verso 16, preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão,
nem me esforcei inutilmente. E aqui nós temos uma expressão admirável aqui. A expressão perseverando a palavra da vida é algo glorioso aqui. Segundo o autor de Hebreus, essa palavra é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Paulo está falando aqui da palavra de Deus. Paulo está falando aqui do Evangelho de Cristo, a própria fonte da salvação e vida para o pecador. Paulo exorta os crentes de Filipos a brilharem como luzeiros em meio às trevas deste mundo, mantendo-se fiéis na palavra viva, mantendo-se fiéis no Evangelho. A ideia de perseverar aqui pode soar para você como a ideia de simples de guardar, de proteger, né? A ideia de apegar-se à palavra. Mas tem uma implicação muito maior do que isso. A ideia aqui é a ideia de disseminá-la, de comunicá-la, de proclamá-la, de fazê-la conhecido nas nossas redes de relacionamento, de fazer o Evangelho difundido, divulgado, conhecido. O convite aqui é para que essa palavra se espalhe e alcance os corações ao nosso redor. Palavra da vida, a palavra que está sempre aí, a palavra que não morre, ela precisa ser exposta. E o veículo para isso somos nós. Irmãos, a sua vida é uma expressão visível daquilo que você crê. A sua vida é uma expressão visível daquilo que você crê. A palavra do Senhor. Seja um bom exemplo. Seja um bom crente. Seja alguém que brilha para este mundo tenebroso, sem vida, sem luz, sem vigor. Só que nós estamos falando aqui muito mais do que dar bom testemunho. De fato, um bom testemunho, ele vai impactar. Mas ele vai impactar realmente, e ainda com mais força e vigor, quanto mais abrimos a nossa boca. Além de testemunhar, abrir a nossa boca, verbalizar, proclamar a palavra de Deus. Há quem diga que a vida por si só fala, né? A vida por si só fala. Só que a vida não fala sozinha. A vida não fala sozinha. O que realmente comunica alguma coisa é o quê? É a voz. É a sua boca. O nosso testemunho é silencioso. Já repararam? O nosso testemunho, ele é silencioso. Nós precisamos falar. É essencial que você use palavras para transmitir a fé. É essencial que você verbalize o que você acredita. É essencial que você fale do Evangelho. Paulo diz isso. Paulo vai dizer isso em Romanos 10, né? Verso 17. Ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. É indispensável que falemos do Evangelho. Que proclamemos o Evangelho. Paulo quer, irmãos, aqui que os crentes de Filipos desenvolvam a salvação espiritualmente, que cresçam espiritualmente, que não haja entre eles divisões, que não haja entre eles dissensões, facções, que não haja entre eles murmurações e reclames. Paulo quer que eles se ocupem na preservação da palavra da vida, ou seja, da pregação do Evangelho. Para quê? Para que ele quer isso? Por que é que ele espera isso dos crentes de Filipe? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele quer que esses crentes desenvolvam a salvação para que no dia de Cristo
Eu me glorio que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo deseja que ao chegar o dia de Cristo, aquele momento glorioso da segunda volta à vida do nosso Senhor, todos eles estejam reunidos diante do grande trono de Deus e que ao contemplar o fruto de seu ministério, ele sinta gozo, ele sinta alegria. Ele vai saber nesse dia que o seu esforço não foi perdido, então inútil. Ele vai dizer que todo o seu sofrimento, que toda a sua angústia para pregar o Evangelho valeu a pena. As prisões valeram a pena. As surras valeram a pena. Os naufrágios valeram a pena. Portanto, meus irmãos, versos 17 e 18. Mesmo que eu venha a ser oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, diz o apóstolo Paulo aí. Versos 17 e 18. Alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Onde é que Paulo está? De onde ele escreve essa carta? Ele está preso. Paulo está preso. Paulo está detido em Roma. É a prisão domiciliar. É a sua primeira prisão. Embora a expectativa seja de que ele tenha sido absolvido posteriormente, ele foi encarcerado também, novamente. Só que agora, numa masmorra, uma prisão mais severa. Não mais uma prisão domiciliar, mas uma prisão agora severa. O destino dele, nessa segunda prisão, foi um martírio. Um martírio sob o poder do Império Romano. Mas mesmo, irmãos, em face da possibilidade da morte, nessa primeira prisão, Paulo mantém uma serenidade admirável. Mesmo em face da morte, no final, mesmo caminhando para o fim da sua vida, ele vai demonstrar aqui uma disposição de oferecer seu sacrifício sem murmurações, sem lamentos, sem nenhum sinal aqui de descontentamento. Ele afirma aqui com confiança que, mesmo que seja oferecido como libação, entrega a minha vida com alegria, diz o apóstolo Paulo. Números, capítulo 15, o verso 7, vai trazer para nós essa imagem da libação. A libação era o último ato feito de uma cerimônia, num holocausto. Queimava-se os animais e então era feita a libação de uma bebida forte, vinho. Era derramado sobre a oferta. E ali, o fogo, aquele calor, faz com que essa bebida forte evapore, subindo em direção a Deus. E é essa imagem que o apóstolo Paulo traz aqui. Paulo vê aqui a sua vida como uma libação. Paulo vê a sua vida como uma oferta sobre a vida de trabalho, de serviço aos filipenses. E mesmo assim, ainda que Paulo sofra, ou mesmo que perca a sua vida em sacrifício, Paulo está feliz. Paulo está satisfeito. Ele está satisfeito porque tudo aquilo que ele fez é como uma oferta. Paulo se alegra também pelas muitas coisas que estes irmãos de Filipenses fizeram ao apóstolo Paulo. A ajuda, o apoio, o socorro, as orações dispensadas por esses irmãos ao apóstolo Paulo em prisão. Paulo
Paulo, irmãos, compartilha aqui a sua alegria e quer que os filipenses compartilhem também a alegria deles. E esse é o espírito que deve reger a igreja hoje. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrai-vos. Alegrai-vos no serviço. Alegrai-vos na oferta que você presta ao Senhor, no seu trabalho, junto à igreja. Alegrai-vos na companhia dos seus irmãos. Alegrai-vos. Alegrai-vos por terem sido eleitos pelo Senhor, alcançados por sua graça. Alegrai-vos. Está fora de cogitação aqui um trabalho cabisbaixo, sem vida e sem vigor, sem alegria de servir ao nosso Salvador. Tá bom, pastor? 40 minutos. E agora? O que fazer, né? Ao sair pelas portas. Como eu devo reagir a tudo isso? Toda essa informação do apóstolo Paulo traz a nós. O que é que temos que fazer, pastor, com a salvação que nós recebemos de Deus? Seja agradecido. Seja grato. Seja grato por ter sido alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Seja grato por possuir a fé salvadora. Seja grato por ter a promessa de um dia habitar na eternidade com Cristo. Seja grato. Irmãos, a nossa existência é efêmera. A nossa existência é transitória. A nossa existência é comparada a uma planta que brota e murcha, morre com rapidez. Mas Deus deseja que você experimente a plenitude da vida presente com alegria, com prazer, antecipando aquilo que está reservado para nós no futuro. A salvação não nos foi dada para a gente viver uma vida minguada. A salvação não nos foi dada para que a gente viva uma vida murmurando. A salvação em Cristo não nos foi dada para a gente viver reclamando de tudo, criticando tudo, como se tudo estivesse em ruínas. A salvação nos foi dada para que seja desenvolvida, para que você cresça para a glória de Deus, sendo abundante em alegria, em contentamento, em satisfação. Deus te deu a salvação para que você a desenvolva e cresça para a glória do nome dele. Nós devemos avançar. Nós devemos progredir em nossa jornada de salvação, movidos pela obra que Deus realiza através de Cristo, do seu Espírito aplicado ao nosso coração. Irmãos, que o Senhor nos preserve. Que o Senhor nos preserve do mau testemunho. Que o Senhor nos preserve da murmuração no meio da igreja, da contenda, sabe? Da ingratidão, do descontentamento. Que o Senhor nos preserve no presente momento, para que possamos trabalhar diligentemente, para que no dia final possamos experimentar em sua plenitude aquilo que já começamos a saborear, aquilo que já começamos a desfrutar. Que o Senhor nos preserve como igreja. Eu anseio, como pastor desta igreja, naquele dia glorioso, que vai chegar, ter uma certeza ainda maior de que não corremos em vão. Eu almejo chegar naquele dia glorioso, ter o coração inundado de certeza de que todo o trabalho, toda a luta, todo esforço, não foi como na academia. Não foi nada igual.
mas que cada esforço, dedicação nossa, seja como investimento para a glória de Deus e para o bem eterno da nossa alma. Amém? Vamos orar? Daniel, nos conduz em oração, né?